Filipenses capítulo 3. Aleluia. Abra aí. Os obreiros, por gentileza, ajudem as pessoas para que a gente tenha um andamento melhor. Filipenses capítulo 3. Abra em nome de Jesus. Se você tem dificuldade, os obreiros estão passando aí para lhe ajudar. Amém? E glória, tua fama me persegue. Aleluia. Amém, igreja? Meu Pai, o povo não para de chorar, pastora. Tem gente que falou para mim, pastor, tô desde quinta-feira chorando. Quem estava no culto de quinta-feira, irmãos? Melhor culto do ano, irmãos. Melhor culto do ano, quinta-feira. A igreja, eu vi essa igreja fazer assim, ó. VH. Isso sem som, mandamos tirar o som, microfone. Quem estava aqui? Foi ou não foi? Desligamos o som, desligamos o microfone. Que presença. Presença. Abriram aí, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Eu estou ansioso para essa palavra. Vamos sobre a palavra. Pai, em nome de Jesus, nos direciona diante da palavra do Senhor. Pai, que a misericórdia do Senhor fale através de mim. Que não seja eu a pregar, mas que seja o Senhor, pois foi o Senhor que me deu essa mensagem. O Senhor, aliás, não me deu, o Senhor me emprestou. O Senhor me emprestou esta mensagem, Pai. Então, agora me ensina a pregar ela. Me ensina, Pai, a pregar esta mensagem. Pois nada eu sou sem a Tua presença, Pai. Me conduz e me ajuda, me auxilia. Pois eu te peço em nome de Jesus. E que Teu povo tenha um bom entendimento daquilo que o Senhor deseja falar, pois é assim eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém, pode sentar em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13, queria que agora não quero que os obreiros sentem aí fora não, os obreiros aqui dentro do culto, tá, em nome de Jesus, ligados. O obreiro senta lá fora, conversa, se distrai, é aqui dentro, ligado. Diz assim, 3:13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para que as diante de mim estão. A versão Almeida, ela diz, irmãos, não que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para que as diante de mim estão. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus. Prossigo para o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém? Fala para o teu irmão, fica ligado, porque a palavra hoje é revelada dos céus. Eu sempre digo isso aqui, já preguei esta mensagem muitas vezes.
Mas eu fico escandalizado como Deus ele fala e a sua mensagem se renova. Tem gente que ficou no culto das 18, tá ficando agora também, tô olhando aqui, o povo não quer ir embora não. Receber porção dobrada, né? Tá certo, certo é você. Vamos lá. O testemunho, fala testemunho. Você sabe o que é testemunho? Você tem noção daquilo que significa a palavra testemunho? Presta atenção. O testemunho de alguém é uma das maiores inspirações para alguém que deseja prosseguir adiante. Quem aqui já ouviu um testemunho forte? Já ouviu? Aquele testemunho que te impactou e te deu a vontade de prosseguir, e tu falou, poxa, vale a pena prosseguir. O testemunho tem esse poder, sabe? De querer ou de fazer a gente prosseguir, seguir adiante. Então presta atenção. E o apóstolo Paulo, ele vai testemunhar no capítulo 3 de Filipenses. E ele já testemunha dizendo diretamente, só que quem não conhece a carta de Filipenses, muitas das vezes até pensa que ele está falando diretamente com alguém, ou pessoalmente. Só que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, está preso. E na verdade quem escreve e condiciona essa carta é Lucas. E ele escreve esta carta dizendo, estou preso com algemas, mas estou alegre. Porque as algemas humanas, né, não poderiam segurar aquilo que Paulo havia sido chamado para fazer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Som, 1, 2, teste. Amém. Então preste atenção aqui. Paulo então ele está contando um testemunho de dentro da prisão. Está preso, mas está testemunhando. Está preso, mas está contando como Jesus é bom. Está preso, mas está dizendo o quanto Jesus é maravilhoso. Eu posso aplicar alguma coisa aqui? Existem cadeias que não são para deixar trancado, mas são para nos deixar nas condições de testemunhar. Eu vou entrar nisso aqui não. E o apóstolo sabia muito bem disso, e a gente vai trabalhar a Bíblia hoje. Pois ele mesmo já havia escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Testemunho não foi feito para ficar em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne que é o vosso coração. Então fala, o meu coração, a minha vida é um testemunho. Então não existe melhor forma de se evangelizar alguém do que com a própria vida. Não tem como eu testemunhar, né? Eu posso até chegar para alguém e falar, eu subo esse altar e falo para você, gente, olha, aconteceu isso na minha vida. Você que me conhece e viu o fato, você vai dizer, eu vi. Mas você que não sabe, nunca viu e não me conhece, você vai dizer, será mesmo? Né? Então o apóstolo está dizendo, nós somos o testemunho ambulante. A partir do momento que você reconheceu Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida, você se tornou um testemunho. Você se tornou uma testemunha viva, seja onde você estiver. Vamos lá. A palavra prosseguir está conectada à palavra de desenvolvimento. Pois Paulo ele vai dizer, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço para prosseguir, para ir à frente. Então a palavra prosseguir está conectada junto ao português com a palavra desenvolvimento.
Pois no processo que alguém enfrenta para prosseguir, é necessário também que haja um desenvolvimento, seja ele físico, material ou espiritual. Então, como eu sei que alguém está prosseguindo? Como é que eu sei que alguém está em desenvolvimento? Quando eu olho para essas 3 áreas da vida dela: física, material e espiritual. Eu vejo que este alguém está prosseguindo, está indo adiante, está avançando. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Olha só o que Paulo vai dizer. E aqui em Corinto, está o crescimento do apóstolo. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso próprio corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Calma, de maneira que em nós opera a morte, em mim está operando a morte, para que também opere em mim mesmo a vida. Pastor, não entendi. Não entendeu? Imagine se Paulo falasse das coisas inefáveis que ele viu. Se a gente não buscar entendimento a simples palavras como essa, como? Por isso ele disse: irmãos, eu vi coisas tão inefáveis, que se eu vos revelasse, não caberia a vós o vosso entendimento. Eu vou te explicar, calma. E ele termina dizendo isso aqui no versículo 16. Aqui está a chave da pregação. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Que revelação! O apóstolo nos ensina que somos compostos por 2 tipos de homem. Você sabe qual? Diga: primeiro, exterior. É isso aqui que você está vendo. Segundo, interior. É aquilo que você não pode ver. Eu vou repetir: nós somos compostos por 2 tipos de homens. O exterior é aquilo que o homem pode ver, e o interior é aquilo que você não vê, mas quem vê. Só que nós temos que entender o seguinte: que o homem exterior, que é isso aqui, não está pronto para receber aquilo que Deus tem para dar, e nunca estará. O homem interior, ele se prepara dia após dia para receber aquilo que Deus tem para dar. Por isso que todas as vezes que você vê um homem receber algo de Deus e não suportar aquilo que recebeu, quem recebeu foi o homem exterior, não o interior. Porque o exterior nunca vai estar pronto para suportar aquilo que Deus dá, mas o interior sempre estará pronto e capacitado para a missão de receber aquilo que Deus deseja dar. Pastor, me explica isso. Tá pesado. Eu não estou conseguindo entender. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. A Bíblia diz que Samuel entra na casa de Jessé.
Samuel quer entregar aquilo que Deus quer dar na mão do homem exterior. E quando Eliabe aparece, ele diz: certamente estou diante do rei de Israel. Mas o Senhor vem do ouvido dele e diz: não. Samuel, o que eu tenho para dar não é para aquilo que você vê. Pelo que é isso? O que eu tenho para dar não é para aquilo que você vê. O que eu tenho para dar está naquilo que eu vejo. E o que eu vejo, nenhum desses homens estão prontos, pode até fisicamente, exteriormente, estarem preparados, mas interiormente não estão prontos. Senhor, e quem está? Aquele que está atrás das malhadas. O menor, exteriormente e fisicamente, não está nem preparado, mas interiormente existe algo dentro dele que fará ele sustentar o reino das minhas ovelhas. Então olhe para o lado que eu vou aplicar agora. Olhe para o lado e fala para essa pessoa: por isso você não deve se importar para aquilo que as pessoas olham para você e pensam ao teu respeito. Você não deve perder a tua noite de sono porque alguém abre a boca e diz: não está pronto, não está preparado para receber. Ei, eu tenho uma notícia para você: quem libera a vitória para minha vida não é quem me olha por fora, mas é alguém que me conhece por dentro. Pega no braço desse irmão e fala: para de se preocupar, porque Deus te conhece por dentro. Deus sabe quem é você. Não vai se alegrando muito não, que não vai ficar nisso aqui só não. O exterior luta contra o interior todos os dias e ficará vitorioso a qual demos a maior preferência. Então nós somos feitos de dois tipos de homens: exterior e interior. O que fica mais forte é o qual a gente escolhe alimentar mais, é o qual a gente escolhe dar maior preferência. E isso Paulo também escreveu em Gálatas capítulo 5. Ele disse: a nossa guerra não é contra a carne, né? Há uma leitura bíblica. Gálatas 5, não é Efésios. Gálatas 5 ele diz: a nossa carne milita contra o espírito, e o espírito luta diariamente contra a carne. Se você fortalece o homem exterior, ele vai estar mais forte do que o homem interior. E quando o exterior falar, o interior vai baixar a cabeça e vai obedecer. Mas quando o homem interior fala e fortifica-se, o exterior não tem poder algum. Calma. Acredito que muitas vezes o apóstolo acabou sendo vencido pelo homem exterior. Pastor Felipe, o apóstolo foi vencido? Foi. Nós estamos dando uma passeada nas epístolas de Paulo. Quem gosta de Bíblia está amando culto. Então vamos embora. Romanos capítulo 7, versículo 18. Olha Paulo sendo vencido pelo homem exterior. E ele confessa: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer até está em mim. O querer está dentro. Eu quero, eu tenho vontade, mas não consigo realizar o bem.
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu estou sempre fazendo. Paulo confessa que está vencido pelo seu homem exterior. Aqui podemos entender um pouco mais da palavra testemunho, só que aqui é lindo. A palavra testemunho vem de algo que foi visto ou vivenciado. Nós estamos em Romanos capítulo 7. E segundo a cronologia, nós vamos chegar depois de muitos anos lá em Filipenses. Alguém já deve ter pego isso aqui. Ninguém jamais poderá testemunhar que ganhou a vida se primeiro não ter experimentado a morte. Ninguém vai poder chegar para alguém e falar assim: pecou, caiu. Eu te digo, levanta, porque um dia eu levantei. Se primeiro não sentiu o gosto do pó, você nunca vai falar para alguém: se levanta, se um dia você não esteve caído primeiro. Para Paulo chegar em Filipenses e dizer: eu sei como alcançar o alvo, é porque lá ele experimentou o gosto da queda. É porque lá ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O querer até está em mim, mas eu não consigo realizar. Grava essa frase: ninguém jamais poderá testemunhar que ganhou a vida sem primeiro vivenciar a morte. Eu não tenho como falar que Jesus ressuscita se eu não vivenciei, ou se eu não presenciei. Por isso no capítulo 11 do livro de João, ele vai dizer para Marta, que não estava entendendo o mistério. Ele vai dizer, Marta importunando o homem e falando: meu irmão morreu, se tu tivesse aqui, ele não estava morto, ele não tinha morrido. E ele pega Marta e fala: Marta, pelo amor de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, a morte do teu irmão, ela é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Não tem como glorificar o Filho se não haver morte. E está escrito lá: e a multidão cercou a aldeia de Marta e Maria quando soube que Lázaro estava morto. Sabe por quê? Porque quando o amigo morre, a multidão vem, não por causa do morto, mas por causa de quem ficou vivo, chorando. Quando Jesus vai orar, ele não se direciona ao povo, ele se direciona ao Pai. E ele diz: Pai, graças eu te dou. Não falo contigo, eu falo contigo por causa da multidão. A multidão que agora viu morto também via Jesus orar. A multidão que viu Jesus orar, viu Jesus gritar: Lázaro! Quanto maior, pega isso aqui, quanto maior as circunstâncias vivenciadas, maiores serão as folhas do teu testemunho. Quer escrever isso? Você botar lá na tua geladeira? Se eu fosse você, botava um cartaz bem grande no espelho, na cabeceira da cama, que isso aqui é coisa para você não esquecer mais, irmãos. Isso aqui é maná do céu. Quanto maior as circunstâncias que você vivencia, maiores serão as folhas do teu testemunho. Olha para mim. O Novo Testamento inteiro é separado para testemunhar que um dia alguém renunciou à vida para vivenciar a ressurreição.
Olha isso. O apóstolo, quando escreve a carta em Filipenses, está maduro. Fala maduro. Fala porque as quedas nos amadurecem. Ele chega em Filipenses maduro. Caiu muito, errou muito. Para contar o que vivenciou, como ao longo do tempo conseguiu suportar o chamado. Aqui vem o segredo, irmãos. Só Deus pode revelar essa palavra para a gente. Olhe para mim. Vou repetir. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude: fala esquecendo-me. Fala esquecendo-me. Está aqui. Está aqui. Toma a seguinte atitude: a palavra esquecendo-me, ela está ligada ao português da palavra abnegação. Alguém sabe o que é abnegação? Eu te conto se você não sabe. Significado de abnegação: desprendimento dos próprios interesses. Eu vou repetir porque eu subi um arrepio aqui. A palavra abnegação significa desprendimento dos próprios interesses. Então, quando Paulo está dizendo, eu tenho um segredo para alcançar o alvo, e ele diz esquecendo-me, ele está dizendo, eu estou me desprendendo de tudo aquilo que me interessava para alcançar o alvo. Ninguém alcança alvo estando preso aos seus próprios interesses. Ninguém. Você nunca vai alcançar o alvo enquanto você estiver preso àquilo que te interessa, aquilo que te satisfaz, aquilo que te chama a atenção. Olha como a linha muda, ó. A revelação para um ministério firmado e totalmente consolidado. Aí, pastora, vou eu estudar abnegação. Está lá, a primeira coligação da palavra abnegação. Renúncia. Paulo está dizendo, para conquistar a coroa, para conquistar a coroa, eu tenho que fazer o quê? Renunciar. O quê? O quê? Ele escreve também em Coríntios dizendo, corre no estádio por causa de uma coroa corruptível, mas outros vão correr atrás da coroa que a traça não corrompe, atrás da coroa que a ferrugem não corrói, a coroa de Cristo. Para alcançar a coroa de Cristo, eu tenho que fazer o que, igreja? Renunciar aos meus próprios interesses. Por isso Jesus disse, vocês querem vir após mim? Os discípulos disseram, queremos. Então ele disse, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Sabe por que você não tem evoluído, não tem crescido, e tua vida estagnou, ministerial, física? Porque você não renuncia. E quem não renuncia vai viver paralisado para o resto da vida. Um servo de Deus jamais poderá falar de Cristo
se não tiver experimentado em sua vida o preço da renúncia. Tem muita gente falando de Jesus, mas nunca experimentou o que é renunciar. Para alguém abrir a boca e falar Jesus salva, tem que saber o que é renunciar, o seu querer por causa dele. Tem muito preletor, coach, agora é coach. Aí tá cheio de gente seguindo os coach. O coach fala assim para você: tu tem que ter vida, fama, sucesso, crescimento. Me mostra um coach falando da cruz. Eu quero um vídeo, me mostra. Falando que a cruz, a renúncia, abre mão de tudo. Só pode falar de Jesus quem sente em sua pele o preço de ter renunciado à sua própria vida para viver a vida dele. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Porque você só tem a vida de Cristo em você quando você abre mão daquilo que você quer. Olha aqui. O Evangelho de Cristo nunca teve a ver com uma vida de sucesso, mas sim com uma vida de renúncias. Olha para mim. Deixa eu falar aqui. Tá filmando aí? Evangelho de Cristo nunca teve a ver com fama. Nunca teve a ver com dinheiro e nem sucesso. Evangelho de Cristo puro sempre teve a ver com abrir mão. Me mostra na Bíblia um apóstolo rico. Me mostra na Bíblia um apóstolo de sucesso. Agora eu te mostro centenas que morreram sem nada, como Estevão, sem nada, mas que antes de tacarem a última pedra, eu não tenho nada nesta terra, mas tu rasga o céu para eu ver as mansões celestiais. Antes de me arrebatar às alturas, não imputes esses pecados. Por quê? Porque no meio deles ainda tem um evangelista chamado Paulo, que precisa assistir a minhas pedradas. Evangelho não é sucesso. Evangelho não é fama. Evangelho é renúncia. Por isso que você vai ver uma pessoa que luta puramente pelo Evangelho. Você vai ver que esta pessoa, ela sempre vai passar por dificuldade até a volta de Cristo. Por quê? Porque quem renuncia não tem tempo, muitas das vezes, para sorrir, só para chorar. Porque a renúncia, ela dói. Ela machuca, mas ela te dá o reino. Jesus Cristo ouviu de um menino dizendo: mestre, tu és bom, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino? Ele disse: filho, no reino tem uma senha. Qual é a senha? Abre mão de tudo que tu tem, vende aos pobres, renuncia, depois me segue. A Bíblia diz que ele fica triste. Ele fica triste das costas para Jesus.
Tem muita gente que tu vai falar, abre mão do trabalho, abre mão disso, abre mão daquilo, ainda fica triste com a gente, ainda desvia da igreja, quando na verdade era para se alegrar. Porque a Bíblia diz que quando Elias disse para Eliseu: Eliseu, tenho eu um chamado específico para ti. A Bíblia diz que Eliseu não questiona, não pergunta para que o chamado, simplesmente desce, pega suas juntas de boi, queima, sacrifica, dá a todo mundo, se despede dos pais. Alguém no meio do caminho tenta paralisar Eliseu, mas ele diz: eu fui chamado. Eu fui chamado. A Bíblia vai dizer em Neemias que alguém tenta tirar Neemias da escada, mas ele abre a boca e diz: não tenho tempo a perder. Eu fui chamado para uma grande obra. Eu estou cumprindo o meu chamado. Fala pro teu irmão: a renúncia dói, machuca, mas te dá o reino. Fala de novo que ficou bonito: a renúncia dói, machuca, mas te dá o reino. Em Cristo, grave isso aqui. Em Cristo não conquistamos para vencer, renunciamos para vencer. Na ordem natural dos céus, não vence aquele que conquista, vence aquele que abre mão. Renunciamos em Cristo. Em Cristo não aparecemos, desaparecemos. Pois foi a oração de João: que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, que eu desapareça com a tua glória. Pastor, quer dizer então que evangelho não tem a ver com aparecer? Evangelho não tem a ver com aparecer em cartazes? Evangelho não tem a ver com aparecer no hall da fama? Nunca teve. Evangelho tem a ver com alguém que pergunta: cadê fulano? Cadê Beltrano? Nós temos um troféu para ele. Em Cristo eu não subo para ser visto, eu desço para ser maior. Ele chama os discípulos e diz: quem aqui quer ser grande? A pergunta é de Pedro, Tiago e João: mestre, no dia da vinda do teu reino, poderemos se assentar ao teu lado? Eu estou falando de gente que andava com Cristo, queria sentar no trono junto com Ele. O desprendimento em si traz a sua dor inicial. Quando você fala assim: vou me desprender, vou abrir mão, vem aquela dor. Por quê? Vou te revelar. A dor, isso aqui é muito forte. Ele me deu essa mensagem, eu falei. Ele me emprestou. A dor do desprendimento é a preocupação da necessidade. Sabe por que dói se desprender? Porque no meio da dor do desprendimento vem o pensamento: vai faltar. Será que eu vou ter? Será que eu vou ser? Será que Deus vai me abençoar? Toda pessoa que renuncia
no meio de sua renúncia, ela pensa na dor da necessidade. E se não der para pagar a conta? E se não der para comprar o leite? E se não der para me sustentar? Isso aqui é forte demais. Enquanto alguém pensar na necessidade, olha isso. Enquanto alguém pensar na necessidade, jamais terá coragem de pagar o preço da renúncia. Tu nunca vai conseguir desprender alguém de alguma coisa enquanto aquela coisa a qual ele está preso sustenta. Por isso que o teu único sustento não pode ser o teu emprego, não pode ser a tua casa, o teu carro ou o teu jeito. Por isso que o teu único sustento não pode ser o... Vou falar. Por isso que o teu... Ah, pastor, o meu sustento é a política. Por isso que tu tá aí, na situação que tu tá. A hora que você disser como Davi disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Quando o teu sustento vir do alto, você vai saber que no outro dia de manhã a terra vai estar tomada de maná, vai ter codornizes, e do céu ele vai dizer: pega, porque foi eu quem enviei. Arai, eu chore, cala na bagai. Ora por mim, irmãos. Ora por mim. Mas é a verdade. E a verdade te liberta. Por que alguém não consegue abrir mão? Porque tem o pensamento na necessidade. Entende isso? Entende ou não? Sabe por que o apóstolo Paulo não teve filhos? Porque ele via. Sabe por que o apóstolo Paulo não se casou? Porque ele via como se aquilo fosse de repente roubar ou tirar o foco dele mediante a sua missão. Por isso ele disse: no meu caso, se vocês aguentarem, sim ou não, casa. Se não aguentar, casa. Mas se for igual eu, permaneça solteiro. É? Sabe por quê? Porque tem muita gente que na hora de renunciar pensa na Sara que ficou em casa. Pastor, só está falando na Bíblia, Gênesis capítulo 22, Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Deus nunca falou: deixa a Sara em casa ou leva a Sara, nunca. Mas Abraão fala: é melhor que ela fique. Porque se Sara vai, ela dizer: tu é louco, doido, Deus falou para matar nosso filho, nada, tu tá caduco. Então deixa a Sara dormindo. Ao longo do ministério, agora vai ficar bom. Ao longo do ministério de Pedro, Jesus sempre o ensinou sobre a providência. Fala providência.
Pessoal, você está comigo na mensagem? Termina, vai para a Santa Ceia? Ou não? Que está cedo ainda. Eu nem preguei. Eu estou na introdução ainda. Poxa. Ao longo do ministério de Pedro, Jesus sempre ensinou sobre o quê? Providência. Fala, providência. Mateus capítulo 17. Olha a lição de Jesus. Então Jesus disse: isto quer dizer que os filhos não precisam pagar, mas para não provocar o escândalo, Pedro, vá ao mar e jogue o anzol na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pague-o e pague para mim, pague também para ti. Opa! Olha Jesus trabalhando na necessidade de Pedro. Por que, pastor Felipe? Pedro era dono de uma empresa. Pedro tinha vários barcos. Pedro era pescador, exímio pescador. Agora Pedro não tinha 1 centavo para pagar o seu imposto. Você não entendeu? Olha Jesus trabalhando na necessidade de Pedro. Pedro não tinha 1 centavo para pagar o quê? Era o diabo? Era o diabo que fechou a porta e Pedro não tinha dinheiro? Não, era Jesus trabalhando na necessidade dele. Por quê? Porque você só pode experimentar a providência de Deus se um dia você já ter experimentado o que é necessidade. Você nunca vai dizer: eu já vivi milagre de Deus, se você chegar no último dia dizendo: eu não tenho nada, e agora? E ele dizer: joga o anzol, vai ter providência. Então, a maior dificuldade de Pedro ao longo do ministério não foi o amor. Pastora Viviane, a maior dificuldade de Pedro nunca foi o amor. E Jesus vai perguntar isso depois que ele ressuscita, dizendo: Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? No final a resposta é: tu sabe. Tu sabe que eu te amo. Eita, sonhada. Então o problema de Pedro nunca foi o amor. O problema de Pedro sempre foi abrir mão dos seus interesses. O problema de Pedro nunca foi amar a Cristo, mas foi abrir mão daquilo que mais gostava de fazer. O teu problema talvez nunca foi amar a Deus. Você ama, mas a dor da necessidade te paralisa para renunciar. Olha essa frase que Deus me dá. Isso aqui é para você escrever, irmão. Outra, para você botar. Pô, pastor, assim eu vou ficar cheio de cartaz lá em casa. Vamos lá. Isso aqui é forte demais. O Deus que vê o nosso desprendimento é o mesmo que provê as nossas necessidades. O Deus que vê o teu desprendimento provê o quê? Quer ver? Vem cá, Isaac. Deita aí. Bora, meu filho. Eita. Abraão. Vem cá, anjo. Ô anjo, vem cá. Você vai aparecer no céu. Aí vai dizer o que o anjo falou, tá? Não mates o menino, que agora eu sei que me amas, tá? Abraão, ó Abraão. Isaac deitado. Abraão. Pulando o cutelo. E o menino deitado. E o menino perguntando: pai, cadê o sacrifício? Pai, cadê o sacrifício? Pai, cadê o sacrifício? Pai, cadê o sacrifício? E Abraão: Deus proverá.
Pai, cadê o sacrifício? Mais alto. Não mates o menino, agora eu sei que me amas. E diz, e Abraão olhando para a frente, eis que a providência em cima daquilo que ele precisava está lá. Ele levanta o menino e diz: eu disse para você, Jeová Jireh, lá está a provisão. Deus provém em cima da nossa necessidade. Como você não está sentindo essa presença? Dá glória a Deus, igreja. E detalhe, fala detalhe, que o que Deus providencia não é um cavalo. Porque Abraão não precisava de um cavalo para sacrificar. Abraão precisava exatamente de um cordeiro. Quando você estiver precisando de uma providência, Deus nunca vai te dar algo parecido com providência. Ele vai te dar exatamente aquilo que você precisa. Palavra. Então, entendeu uma coisa aqui? O apóstolo chega, pense, está maduro. Aí, ele fala o capítulo 3, né? Esquecendo, né? Dá a senha, ele vai dar a senha. Mas depois, pastor, ele vai dar o ensinamento. Capítulo 4, olha o que Paulo diz. O mesmo Filipenses. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ligado. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Também sei o que é ter fartura. Aqui, ó. Olha o que a Bíblia aqui que Deus me dá. Aprendi o segredo de viver feliz. Aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. O que ele está dizendo? Aprendi. Pega isso aqui. A renúncia não é algo que se faz, é algo que se aprende. Paulo não está dizendo assim, eu fiz e renunciei. Não, ele está dizendo, eu aprendi a renunciar. E sabe como ele aprendeu? Pergunte como? Perdendo oportunidades. Sabe como alguém aprende a renunciar? Vendo outra pessoa assumir aquilo que era para ele assumir. Aí ele vai dizer, por quê? A experiência ensinou o apóstolo a renunciar para alcançar o alvo. A experiência. Entendeu? A primeira igreja, lá em Figueira, eu não me esqueço. Entrou naquela sala,
ali, tremendo. Pastor, eu não estou pronto para ir. Eu não vou conseguir. Eu acho que eu não tenho chamado para isso. Doeu. Martelou. A segunda oportunidade. Jefferson está pronto? Mais do que pronto, pastor. A experiência ensinou a Pedro que o barco não era tão importante quanto a cruz do seu chamado. Pode repetir? A experiência ensinou a Pedro que o barco não era tão importante quanto a cruz do seu chamado. Depois que Pedro teve a experiência de negar a quem ele mais amava, nunca mais Pedro quis saber de barco. Pois quando Jesus disse: tu serás a pedra desta igreja, ele disse: aceito o meu chamado. Eu termino aqui, pastora Viviane. Pedro, Paulo e muitos outros discípulos não morreram famosos. Morreram sustentando o preço de uma renúncia. E eu já estou convencido disso. Confesso aos irmãos que durante um tempo no meu ministério eu pensei sim em ser famoso, em ter o meu nome, Pastor Felipe. Mas um tempo atrás, vocês devem se lembrar, as pessoas diziam assim: a igreja do pastor Felipe, lembra disso? E um dia Deus me deu uma ordem de ir na rede social, nas redes, e eu falei em cima do altar: não quero mais que vocês digam que essa igreja é do pastor Felipe. Não quero o meu nome. Não quero. Quando vocês disserem, diga a igreja Unção Renovada. Eu sou da igreja Unção Renovada, não da igreja do pastor Felipe, porque essa igreja nunca foi minha. Eu não quero o meu nome. Eu quero o nome de Cristo. Está entendendo isso? E quando eu entendi isso, Deus mudou o quadro dessa igreja. Essa igreja, ela é novinha, vai fazer 5 anos ainda. É um bebê, né, minha pastora? Mas é uma igreja que aos domingos já tem 2 cultos, porque não comporta um culto só. Acabam as cadeiras. Porque eu entendi que eu não preciso ser famoso para sustentar o nome de Cristo. Eu preciso renunciar para que o nome de Cristo fique evidenciado sobre a minha vida. E encerro aqui. Agora eu entendo porque Paulo disse: aquilo que eu considerava lucro, agora eu tenho como perda. Presença vale mais. Paulo, ele tinha algo como lucro. E o que era, seu Henrique? Ser conhecido e reconhecido. Mas ele disse: agora, aquilo que eu achava ser lucro é perda. Quem falou aí? Alguém falou. A senhora é.
a gente depois passa a dar valor às coisas tão pequenas que a gente não dava. Quando a gente começa a olhar para Cristo, a gente valoriza as coisas pequenas, porque a gente percebe que a presença de Deus vale mais. Independente do lugar que você... Eu estou morando num barraco de pau a pique. Se você tem Cristo, é lucro. Pastor, eu moro no morro, na subida, quando chove alaga tudo. Lucro. Pastor, eu tenho comida, arroz e feijão. É diabo. É lucro. Abre mão. Olha para mim, não baixa sua cabeça. Eu vim aqui dizer hoje para você: renuncia hoje. Renuncia agora. Abre mão. Abre mão. Você tem muito mais a ganhar. Pastor, mas vamos pensar. Eu é que sei os pensamentos que tem de vós. E a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor. Obreiros, se preparem para a Santa Ceia do Senhor. Só o teu amor. Ai, eu choro. Ai, só o teu amor. Me faz gastar minha vida aos teus pés. Alguém vai dizer é loucura. Alguém vai dizer é doideira. Alguém vai dizer tu é louco. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Ficando e assai. Os obreiros, pode subir o altar, obreiros. Ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me sou. Levante sua voz e cante teu amor. Está ganhando forma em mim cada dia, e a cada dia eu te amo mais. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, levante suas mãos pro céu e cante tua presença. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Cante. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama. Diga, e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Cante! E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei, e depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais. Vamos! Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais.
mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença, ei, aleluia. tua presença, Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Vamos, posso ganhar o mundo Adore, inteiro. adore, adore, adore. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, Não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. E meu coração E a minha minha vida eu considero perda. vamos, E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. depois que eu olhei, E depois que eu olhei, tua presença vale mais. tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais do que a fama, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Aleluia. Mesmo que eu ganhe Olhe para mim. Você vai tomar a Santa Ceia de Jesus, amém? Jesus, você é o primeiro. Mas quem é que pode tomar a ceia do Senhor, pastor? Aqueles que querem ter uma vida íntegra diante do Senhor. Uma vida digna, sincera, verdadeira. Amém? Aqueles que querem renunciar, tomar a própria cruz. Quando você pegar este cálice, este pão, você, se tiver coragem, vai dizer: Pai, esta é a Santa Ceia da renúncia. Eu renuncio hoje às minhas vontades, os meus prazeres, os meus desejos. Esta Santa Ceia não será mais uma Santa Ceia. Quando você tocar nela, você vai dizer: eu abro mão de tudo, se for necessário, para fazer o que tu queres, para fazer aquilo que o Senhor deseja. Mas eu não quero mais perder tempo. Não perca mais tempo. O tempo está passando. E por mais que você faça, parece que um vazio sempre está aí, não é mesmo? Porque está faltando a presença. Sirva o corpo de Cristo primeiro. Sirva o corpo. Sirva o corpo de Cristo. Sua glória sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Vai doer, eu sei que tá doendo. Eu sei que tá doendo. Pois um anel
sei que está doendo, eu sei que dói. Dói na alma. Dói na alma ter que abrir mão. Dói, dá medo, dá medo. A gente sente medo. Meu dedo e me tirou medo. Porque você pensa na necessidade. Mas diga, Pai,